Eu sou a Lilian e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre Êxodo. Nós estamos gastando um pouquinho mais de tempo com relação a este segundo livro da Bíblia, porque no Êxodo você acaba tendo uma série de conceitos que são usados até hoje, tanto para a religião judaica como para a religião cristã. Então vamos lá. No estudo anterior, a gente falou que Moisés então se encontrou com Deus, tentou cair fora da responsabilidade de libertar o povo da escravidão, mas Deus insistiu, ele que teria que cumprir esse papel. Então ele falou: vou te dar o Arão, teu irmão, para te ajudar, já que Moisés era gago. Então Moisés volta para Midian, pega Séfora, seus dois filhos, Gerson e Eliezer, e volta então para o Egito. No caminho ele encontra com Arão e ambos vão então conversar com o povo israelita, explicando a eles o que havia se passado no deserto, e o povo se convence, ele faz alguns prodígios, o povo e os anciãos se convencem de que realmente Moisés era aquele que havia sido escolhido para tirá-los da escravidão. Então Moisés se apresenta diante do faraó, o faraó falou: não te conheço, não sei quem é seu Deus, o fato é que eu não vou liberar o povo das minhas terras porque me interessa mantê-los escravizados. E então não só faz isso, não concorda com Moisés e Arão, como também endurece o tratamento aos trabalhadores. E obviamente o povo se volta contra Moisés. E Moisés então se enche de dúvidas, se lamenta e fala: Senhor, o senhor me falou para fazer isso e a situação piorou? Moisés, então, triste, ouve de Deus o seguinte: Moisés, nós vamos agora pegar pesado com essa história contra o faraó. E aí ocorrem as 10 pragas do Egito. A primeira delas, o rio Nilo passa a ter a sua cor avermelhada, os peixes morrem e a água então fica imprópria para consumo. Dali vem a segunda praga, que as rãs invadem as cidades saindo do Nilo, depois vem os mosquitos, depois vem as moscas, e nesse processo o Moisés fala: olha, se você não liberar meu povo, vai vir outra praga. E o faraó falava: não, reza lá para o seu Deus, que eu vou libertar o seu povo, amanhã eu liberto eles, mas tira a praga. E aí, nesse processo todo, você tem a morte do gado, você tem o Moisés sopra a fuligem, e aí essa fuligem toca na pele dos egípcios e vira furúnculo, depois você tem a chuva de granizo, depois você vem os gafanhotos, e até a nona praga, que é basicamente um breu. 3 dias de completa escuridão, ninguém consegue sair das suas casas, e o faraó então chama Moisés, pede a ele vai libertar. Moisés então abre novamente o sol e novamente o faraó não corresponde e não liberta o povo. E, inclusive ameaça Moisés, fala: a próxima vez que eu te encontrar, você é um homem morto. Então, nas vésperas da 10ª praga, Javé orienta Moisés o seguinte: matem cada família, mate um cordeiro perfeito de 1 ano, vocês vão comer esse cordeiro, preparem pães sem fermento, enfim, e todo o sangue seja aspergido nas portas dessas casas e pintado nos umbrais, de tal forma que o anjo da morte, quando passar na região do Egito, as casas que não tiverem sido marcadas terão seus primogênitos mortos, não só dos egípcios, como dos seus servos, dos seus animais. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, quando as pessoas acordam, constatam que seus filhos estão mortos. O faraó, então, já não é uma questão de libertar o povo judeu, eles querem se livrar. Os judeus já viraram persona non grata naquela região, já querem expulsar os judeus de lá. E rapidamente eles saem, todo o povo sai para, enfim, poderem ser livres, né? Eles tomam
Eles poderiam ter tomado um caminho curto em direção a Canaã, mas eles resolvem ir para o sul. Este caminho deles vai na frente, durante o dia, uma nuvem que dá para eles uma certa proteção contra o sol. E à noite eles continuam caminhando e vai na frente deles uma fogueira que dá a eles aquecimento e também iluminação. Então é assim que se descreve o caminho deles até o Mar Vermelho e depois até o Monte Sinai. Eu vou mostrar agora no mapa a questão da rota. Eles poderiam ter saído de Gósen, ou seja, ali na delta do Nilo, no norte do Egito, e ter ido margeando o mar Mediterrâneo, passando pela terra dos filisteus até chegar em Canaã. Mas existem duas possibilidades aqui. Ou porque eles pensaram em despistar os egípcios, foram então para o sul, ou porque Deus queria realmente que eles fossem até o Monte Sinai, que era um lugar santo, e de lá eles receberiam as tábuas da lei. Lembra, gente, os 10 mandamentos? Foi exatamente aí. Então, esta foi a ideia de eles terem ido para o sul. E ali na região de Pi-Hahirote, que eles cruzam o Mar Vermelho. Gente, é importante lembrar também que aqui na região de Pi-Hahirote foi onde aconteceu aquele fenômeno que Moisés abriu o Mar Vermelho. Por quê? Porque, novamente, o faraó mudou de ideia, não quis mais liberar o povo, falou, não, vamos atrás deles e vamos matá-los, enfim, ou vamos levar eles de volta para a escravidão. E o Moisés abre o Mar Vermelho, o povo judeu passa, e então se dá que o mar se fecha, e matando então todo o exército egípcio e o faraó. Então essa é a historinha que ocorreu aqui em Pi-Hahirote. Então do Mar Vermelho eles atravessam o deserto, Etã, passam por Mara, desertos outros, até chegar ali na região do Monte Sinai e acampar em volta desse monte. O que é importante colocar, e eu queria deixar agora essa questão, é um resumo do que aconteceu nesse tempo de escravidão. Se a gente for ver, foram 430 anos em que José chegou no Egito, trouxe o Jacó e seus familiares até a saída do Egito. Na saída, nós estamos falando de 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças, idosos. Você pode imaginar aí algo em torno de 2, 3 mil pessoas saindo do Egito, com seus animais, com seus pertences. Então, uma longa caminhada. Se Moisés tivesse ido pelo leste, em direção ao mar Mediterrâneo, passando pelos filisteus até Canaã, você estaria falando mais ou menos uns 240 quilômetros. Portanto, 10 quilômetros por dia, em um mês ele teria chegado em Canaã. Mas não, ele tomou o caminho mais comprido, indo para o sul, em direção ao Monte Sinai. E ele demorou 50 dias para chegar no Monte Sinai e ali todos eles acamparem. O que é importante, então, essa história do Êxodo? É a instituição de alguns acontecimentos que para nós são muito caros. A questão da celebração da Páscoa, para os judeus, a saída de um período de escravidão para a liberdade. Para nós, no entanto, é a saída de uma vida de pecado que foi redimida graças ao sacrifício do nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo. Cristo, então, é o sacrifício perfeito que nos dá uma nova vida. E também a questão da consagração do primogênito. Veja, os primogênitos eram apresentados a Deus e por isso Cristo, com 40 dias, ele é levado por José e Maria no templo de Jerusalém, onde um sacerdote, Simeão, reconhece em Cristo o Messias. Vocês lembram dessa passagem? Todo primogênito deve ser consagrado a Deus. E a terceira instituição é de Pentecostes.
Eles levaram 50 dias para chegar no Monte Sinai e ali receber as tábuas da lei. Isso para os judeus vale até hoje. Para nós, o Pentecostes passou a ser a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria no cenáculo. Então, gente, percebam como o Êxodo tem muitas questões interessantes e importantes para a gente guardar. E a gente vai, então, no próximo estudo, na parte 3, finalizar esse momento histórico que foi a chegada até a Terra Prometida e o que aconteceu no processo, tá bom? Então, a gente se encontra no próximo estudo. Até lá! Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.